Vamos nos colocar em pé? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e és de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Louvado seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Na última semana realizou-se em São Paulo, no interior de São Paulo, em Tupã, nós comentamos sobre isso hoje na escola bíblica, o primeiro casamento assim chamado poliafetivo do Brasil. A escrivã do cartório de Tupã, Cláudia Domingues, valendo-se da obscuridade da lei a esse respeito, ela realizou o casamento de um homem com duas mulheres. E agora essas duas mulheres passam a ter o status de esposas desse homem. Casamentos poliafetivos, casamentos homoafetivos, casamentos homossexuais, casamentos bissexuais. Há notícias vindas do Japão de pessoas até que se casam com os seus animais. É verdade. O ser humano continua apostando no casamento. As pessoas ainda acreditam no casamento. Mesmo que a taxa de divórcio chegue a quase 60% dos casamentos realizados. Mas fica também claro que os padrões antigos do que era o casamento, do que era uma unidade familiar, agora elas estão relegadas aos livros de história. Você provavelmente deve se lembrar daquelas fotos antigas em que um moço de fraque, tentando parecer sério, cara de homem sério agora, e uma moça sorridente com um vestido branco. Agora essas fotos ganham novas cores, ganham novas colorações. O que é família, afinal de contas, aos olhos de Deus? Como é que eu e você podemos encontrar felicidade em um casamento? E de um modo mais específico, de que modo as nossas famílias, isso talvez seja o mais importante, as nossas famílias, elas possam refletir a nossa vivência com Cristo. É isso que nós nos propomos a responder hoje, a partir do texto de Efésios, capítulo 5, versos 22, de 6 a 4. Efésios, capítulo 5, versos 22, de 6 a 4. Eu convido você a abrir sua Bíblia. E diz-nos assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, pois se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus querido, nós nos colocamos aos teus pés, ó Deus, para ouvir a tua vontade para a nossa família.
Eu te peço que o Senhor abra os corações dos que estão aqui. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abra os corações daqueles que nos assistem pela internet. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra o meu coração, para que o Senhor nos fale hoje, ó Deus, nos instrua o entendimento. Que a Tua palavra seja fielmente pregada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Efésios, o livro que nós temos estudado nessa série, ele é um livro sobre a igreja. Nenhuma das outras cartas do apóstolo Paulo vai falar tanto a respeito do corpo de Cristo de uma maneira tão profunda quanto esta carta. Paulo vai mostrar em Efésios que nós estávamos mortos em nossos pecados quando Deus ele nos chamou à vida em Cristo. Ele vai nos mostrar que eu e você estávamos cegos quanto à grandeza de Deus, quando Ele, pela sua exclusiva graça, não porque eu ou você merecêssemos isso, quando Ele nos iluminou o entendimento. Paulo vai mostrar que nós éramos estranhos a Deus quando Ele nos adotou como filhos. Ele vai mostrar que eu e você nós estávamos destinados à perdição quando Deus nos selou como herdeiros da promessa. Paulo vai apresentar a igreja como o povo eleito por Deus antes da fundação do mundo, com a finalidade de mostrar ao mundo a sua graça, a grandeza da sua graça. Para Paulo, esta não é mera operação invisível que Deus vai fazer por meio do seu Espírito. Como nós estamos vendo nas últimas semanas, a nossa vocação é revelada de um modo a que ela seja visível, que seja visível o novo homem. O novo homem que dia a dia é gerado conforme a semelhança de Cristo. Viver o kairós de Deus é, portanto, você viver de um modo oportuno. É você viver demonstrando na sua vida, nos seus relacionamentos, aquela transformação interior que a graça de Deus opera em você. A chave para que eu e você entendamos esse trecho sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje é o verso 21 do capítulo 5, sobre o qual nós vimos na semana passada. O novo homem, a nova mulher, a nova criança em Cristo, ela não vive para si mesma. Nós não somos chamados em Cristo para vivermos para nós mesmos, mas para o serviço e para o benefício do outro. Eu e você, queridos, somos servos. Nós somos servos uns dos outros por amor ao Senhor. É o amor do Senhor que nos motiva e nos move a servirmos e nos submetermos uns aos outros. Isso certamente vai soar muito estranho e soou estranho aos primeiros leitores dessa carta. Naquele tempo, a cultura familiar greco-romana, da qual os efésios faziam parte, ela concentrava todo o poder, ela concentrava toda a autoridade da família nas mãos do homem. O marido, para que você tenha uma ideia, ele tinha poder de vida e morte sobre a esposa, sobre os filhos e sobre os servos. Essas pessoas, mulheres, crianças e os servos, elas eram reputadas como seres humanos de segunda categoria, que tinham muitas obrigações e pouco ou quase nenhum direito. Era, sem dúvida nenhuma, uma visão distorcida da vontade de Deus para esta entidade social tão importante que é a família. Ainda bem que isso ficou no passado, não é mesmo? Ainda bem que essa distorção ficou no passado, que essas coisas já não acontecem mais hoje, que as nossas famílias são tão saudáveis nos dias modernos. Será que as nossas famílias refletem de fato a vontade de Deus? E mais ainda, como eu e você podemos ver nesse texto, o relacionamento maravilhoso de Cristo com o seu povo? Será que eu e você temos vivido a real oportunidade de, por meio das nossas famílias, apontar para o Senhor Jesus como um modelo supremo a ser seguido? A oportunidade de revelar a Cristo
em família é o tema que nós queremos tratar hoje. Em primeiro lugar, Paulo vai apontar para a oportunidade que as esposas têm de glorificar a Cristo em família. Veja os versos 22 a 24. As mulheres não gostam muito desse texto. E muitas de vocês devem estar pensando, esse Paulo é machista. O apóstolo Paulo é machista. Que negócio é esse de submissão? Nós estamos em pleno século 21. A mulher já alcançou a sua independência. Que negócio é esse de ser submissa ao marido? O que significa submeter-se? Significa que a mulher ela deve reconhecer que Deus, preste bem atenção nisso, mulher, que Deus deu ao homem a autoridade de liderar a sua família. É uma autoridade dada por Deus. O homem tem a autoridade de liderar a sua família. Submeter-se é reconhecer que esta autoridade não vem do homem, mas é uma autoridade que Deus dá. Ora, se as mulheres e todos nós nos submetemos uns aos outros, é porque antes de tudo nós nos submetemos a Cristo. Se você se submete ao seu marido, se você se submete ao seu irmão, se nós nos submetemos uns aos outros, é porque primeiro nós nos submetemos ao Senhor Jesus. Então nós reconhecemos a autoridade dele para que vocês, mulheres, se submetam aos seus maridos. E Paulo vai mostrar como exemplo dessa submissão a igreja. E por que é que a igreja se submete a Cristo? Porque ela reconhece ser ele, diz o texto, o cabeça. A igreja reconhece que Cristo é o cabeça. E reconhecendo que ele é o cabeça, a igreja sabe que vai encontrar em Cristo direção. A igreja sabe que vai encontrar em Cristo liderança. A igreja sabe que irá encontrar em Cristo cuidado. E que Cristo não vai fazer mal a ela, não vai oprimi-la, mas antes ele vai cuidar dela e vai conduzi-la em santidade, vai conduzi-la em dignidade. Do mesmo modo, esse é o papel do marido. E vocês, mulheres, preparem aí, cutuquem seu marido aí do lado para que ele acorde agora. Porque nós vamos ver a responsabilidade do marido. É baseada nessa relação de confiança que a esposa pode submeter-se sem temor. Sabendo que o marido vai cuidar dela, ela pode se submeter sem temor de se tornar um capacho do marido. Porque ela sabe que se o marido tem o dever de cuidar dela, de zelar por ela, de orientá-la e de guiá-la nos caminhos do Senhor, ela sabe que o marido não vai exercer a autoridade de um tirano. Se o marido deve ser como Cristo, como nós vamos ver depois, ela sabe que a autoridade do marido não vai ser exercida de uma maneira tirânica. Paulo acrescenta que a mulher deve ser submissa ao marido em tudo. A coisa fica pior. Submissa em tudo. Isso mostra que a mulher, a esposa, deve respeitar o marido não só naquilo que lhe convém, mas deve reconhecer que Deus concedeu ao homem a autoridade para dirigir a integralidade do lar. É claro que para isso existe um limite. E o limite para isso é a própria vontade do Senhor. Quando o marido requerer da esposa algo que contraria a palavra de Deus, a esposa pode e a esposa deve recusar-se, porque a autoridade de Deus é maior do que a do seu esposo. Nós não podemos passar adiante daqui sem destacar que homens e mulheres, nós somos todos espiritualmente iguais diante de Deus, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz que a mulher ela deve submeter-se ao seu marido, isso não quer dizer que a mulher seja um ser inferior, espiritualmente ou em dignidade inferior. Longe disso. Quer dizer que marido e mulher, a diferença é uma diferença de funções. E que marido e mulher, na verdade, o marido não está acima da esposa,
É uma função diferente. O marido e mulher, eles são parceiros, dividindo ambos um ministério, o ministério de fazer crescer um lar à semelhança de Cristo. Estão entendendo como é que funciona a questão da submissão? Não é que o marido está acima da esposa, mas que ambos têm funções diferentes e ambos cooperam para construir um lar à semelhança de Cristo. Como seria oportuno que as feministas do nosso tempo vissem nas mulheres cristãs esse padrão de vida. Como os nossos lares seriam abençoados se as esposas não tentassem, a custo de uma ideologia barata, moldada pelas novelas ou moldada pelas revistas femininas, usurpar o lugar que Deus concedeu ao homem, a função que Deus concedeu ao homem. Deixe-me dizer isso de maneira clara. Como homem, como marido e como pai que eu sou. Mulheres, vocês são valiosas para nós. Nós reconhecemos vocês como uma graça dada a nós por Deus. Nós reconhecemos isso. Por isso eu peço, permitam apenas que eu e os meus irmãos aqui presentes, maridos, exerçamos a competência que Deus nos deu. Que nós possamos exercer o ofício santo de liderar o nosso lar, para que juntos, nós homens e vocês mulheres, edifiquemos um lar em amor. E quanto aos maridos cristãos? Agora é a nossa vez. O apóstolo Paulo vai mostrar como é que eles devem agir em relação às suas esposas. Mais do que um privilégio, ser o cabeça do lar é para o homem uma responsabilidade. Isso porque, se o padrão para a mulher é a igreja, o padrão para o homem é Cristo. É o próprio Cristo. E aí a responsabilidade pesou. Agora o negócio ficou sério. É o próprio Cristo. O homem, ele deve exercer a sua liderança doméstica, agindo do mesmo modo que Cristo age em relação ao seu corpo. O comando do apóstolo aqui é muito claro. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres, vocês podem repetir isso comigo? Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Repete de novo, mulher. Maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Fala aí para ela, fala para o seu marido diretamente agora. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. E de que maneira Cristo faz isso? Cristo amou a igreja graciosamente. Cristo escolheu a igreja para ser sua, quando não havia mérito nenhum nela que justificasse. O amor de Cristo pelo seu corpo, pela sua esposa, pela sua noiva, a igreja, é um amor definitivo. Um amor pelo que as circunstâncias passageiras não podem apagar. Da mesma maneira, os maridos devem amar as esposas, sabendo que escolheram unir-se a santas, a mulheres santas, mas a mulheres em transformação. A gente em transformação. Gente que está num processo diário de tornar-se cada dia mais parecidos com Cristo. Cristo amou a igreja graciosamente, mas Cristo também amou a igreja sacrificialmente. Jesus entregou-se pela igreja. Jesus renunciou à sua própria glória. Jesus renunciou aos seus próprios interesses para se fazer uma oferta pelo seu povo. Do mesmo modo, eu e vocês, maridos, nós somos chamados a dar o nosso melhor, a buscar o bem das nossas esposas com o máximo das nossas forças, a cuidar e zelar pelo bem-estar, pelo progresso espiritual delas, mesmo que à custa dos nossos interesses. Cristo amou a igreja também intencionalmente.
Quando Cristo escolheu entregar-se por ela, ele tinha um propósito. Jesus desejava apresentá-la a si mesmo sem mancha. Jesus justificou o seu povo pelo seu sangue, e ele continua a nos santificar dia após dia mediante a sua palavra. Assim, eu e vocês, maridos, nós devemos pastorear as nossas esposas no caminho da santidade. Nós devemos exortá-las, nós devemos ensiná-las, nós devemos admoestá-las em todo o tempo, seja através de palavras, seja através de atos, para que elas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo. Cristo também amou a igreja providencialmente. Jesus, ele cuida do seu povo como um bom pastor, não deixando que lhe falte tudo aquilo que lhe seja necessário nessa jornada nessa terra. Aquilo que seja realmente necessário. Os maridos, então, devem seguir o seu exemplo. Os maridos devem procurar prover a sua esposa não só de bens materiais, mas também de atenção, de conforto, de cuidado. Ou seja, o que se espera dos maridos, de nós maridos, é um amor que é demonstrado não apenas por palavras, mas por atos de serviço. Paulo vai ilustrar o dever de um marido com raciocínio lógico. Ora, maridos e mulheres são unidos pelos laços do matrimônio e tornam-se o quê? Uma só carne. Certo? Isso aí está sendo falado desde o Gênesis. E o apóstolo vai citar isso no verso 31. Ora, qualquer um de nós tem dentro de si um impulso de preservação, um instinto de preservação, não é verdade? Você cuida de si mesmo. Você não cuida do seu próprio corpo, você não se alimenta, não aquece seu corpo no frio, você não toma banho, assim se espera. Principalmente antes de vir para a igreja, por favor. Nós preservamos o nosso próprio corpo, mesmo que bem ou mal. Ora, se marido e mulher, eles formam uma só carne, vai se tomar por dedução que o marido que cuida da sua mulher está cuidando de quem, em última instância? De si mesmo. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que ama a sua mulher, a si mesmo, se ama. O marido que ama a sua esposa, que cuida dela, que trata dela como Cristo trata da igreja, é um marido que ama a si mesmo. Em outras palavras, é um marido esperto. Como Cristo, esse marido irá desfrutar da companhia de uma esposa virtuosa, que com ele vai trilhar os caminhos da vida como uma auxiliadora fiel e não como um fardo. Marido e mulher, amados, estão unidos por um laço indissolúvel, assim como Cristo está unido à igreja. Paulo vai chamar esta união de Cristo com a igreja nesse texto de mistério. É um grande mistério. E sabe por que é mistério? Porque para uma mente não regenerada, para uma mente não transformada, a ideia de que Cristo, sendo Deus, renuncia à sua glória. Ele faz-se carne, ele vive no meio de nós, ele sofre tudo o que sofreu para unir-se a um povo rebelde, é um absurdo, é uma loucura. É mistério. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não entende essas coisas, dessa união. Como Cristo pode unir-se à igreja? Mais do que um agrupamento humano, mais do que um grupo social, eu e você, nós somos corpo do nosso Salvador. Somos corpo um dos outros, corpo de Cristo, e assim o marido que se une à mulher também age da mesma forma. Eu e você, minha esposa, você marido e você sua esposa, formam um só corpo, como Cristos formam um só corpo também com a igreja. Ora, como os nossos casamentos seriam abençoados se eu e você aplicássemos esse mesmo princípio? Se todos nós aplicássemos esses mesmos princípios. Quão maravilhoso seria
se os maridos entendessem as suas esposas não como mulheres perfeitas, mas como companheiras de fardo. Que bênção seria se todos os maridos renunciassem aos seus próprios interesses em prol da pessoa amada. Como as nossas famílias refletiriam esse tremendo relacionamento que Cristo tem com o seu povo se os maridos se esforçassem para edificar o caráter cristão das suas mulheres, para que juntos eles pudessem educar os seus filhos no Senhor? Se o seu marido fosse tudo isso, mulher, responda aí no seu coração. Se o seu marido fosse tudo isso que nós acabamos de falar a respeito dos maridos, não seria fácil submeter-se a ele? Se ele reunisse essas características, não seria fácil submeter-se a ele? Aliás, falando de educação dos filhos, este é o próximo assunto sobre o qual o apóstolo trata no nosso texto de hoje. No capítulo 6, versos de 1 a 4, Paulo passa a tratar do relacionamento entre pais e filhos e sobre como esta relação reflete a nossa vida em Cristo. Ao dirigir essa mensagem, esse pequeno trecho que nós temos aqui no capítulo 6, Paulo vai tratar do relacionamento entre pais e filhos e sobre essa união, né, que nós temos com Cristo. Mas, falando de filhos, o apóstolo está se referindo de um modo específico àqueles filhos menores, aos filhos que ainda vivem sob a responsabilidade dos seus pais. É claro que todos nós, sem exceção, nós devemos honrar aos nossos pais, todos, mesmo que seja honrar a memória deles. Mas os filhos menores, eles devem algo a mais. Os filhos menores devem aos pais obediência. Por isso, essa parte da mensagem vai se dirigir de um modo especial a você, se bem que a gente só tem poucas crianças, mas a você criança, aos adolescentes, vocês vão ver isso depois gravado, adolescentes, aos jovens aqui presentes e que ainda vivem sob a responsabilidade dos pais. Lucas está ouvindo de primeira mão, né? Acho que você precisava ouvir isso, né? Brincadeira. Mas essa mensagem se dirige a esses filhos, aos filhos menores, que estão ainda sob a responsabilidade dos pais. É desejo de todo crente sincero obedecer a Cristo, certo? Esse é o desejo, obedecer a Cristo? Sim. Ok, assim se espera. Se o desejo de Deus, então, para os filhos, conforme revela o 5º mandamento, e Paulo está citando o 5º mandamento, é que os filhos honrem os pais, o que devem fazer os filhos crentes? Eles devem obedecer aos pais, porque primeiro nós obedecemos a Cristo. Se você obedece a Cristo, então você deve obedecer aos seus pais. Só que a coisa aperta um pouco mais. Porque Paulo aqui, ele não chama tão somente a obediência, ele chama a honra. Qual que é a diferença? Você pode obedecer, mas apenas como um ato externo. Você pode realizar o ato externo que te foi ordenado, mas o seu interior continuar numa rebeldia. É como aquela história que muitos de vocês conhecem do menininho, em que o pai chega com ele na igreja e diz senta, e ele diz não sento, e o pai diz senta, e ele diz não sento. O pai diz senta, porque a hora que chegar em casa você vai ver como é que o negócio vai ser. Já falando entre dentes para o diácono não ouvir. E o filho vai e senta, mas aí ele vira para o pai e diz: olha, eu estou sentado porque você mandou, mas no meu interior eu ainda estou em pé. É a diferença entre honra e obediência. E isso é tão pecaminoso quanto não obedecer. Esse realizar o ato externo, mas o seu coração ainda estar em rebeldia, filho, é tão pecaminoso quanto não obedecer.
O nosso coração temente a Deus deve ter uma disposição sincera de honrar aquela autoridade que Deus delegou aos nossos pais. Essa obediência e honra devem ser no Senhor. E aqui mais uma vez está fixado o limite. Você deve obedecer aos seus pais, honrar aos seus pais, desde que aquilo que eles lhes ordenam, seja dentro de acordo com a vontade do Senhor. Se o seu pai lhe manda fazer algo que a Bíblia proíbe, não faça, porque a sua obediência primeiro é a Deus. Na sua bondade, filhos, Deus concede a vocês uma bênção adicional em cumprir a sua vontade. É bondade de Deus. Ele poderia simplesmente mandar e fim de papo, mas ainda existe uma bênção: vida longa e próspera nessa terra. Aquele que obedecer, aquele que honrar os pais, terá uma vida longa e uma vida abençoada nessa terra. Pense bem, quantos problemas você poderia evitar ou ter evitado na sua vida se tão somente você desse ouvido aos conselhos dos seus pais? Quantos jovens poderiam estar livres da cadeia? Quantos jovens poderiam estar livres da morte? Quantos jovens poderiam estar livres do inferno das drogas se tão somente eles honrassem o seu pai e a sua mãe? Quando filhos crentes, eles honram aos seus pais, eles servem de testemunho oportuno para um mundo que não reconhece a Deus como Pai. Em um tempo em que toda autoridade é questionada, em que obedecer parece ter se tornado uma palavra tabu, os filhos que honram aos seus pais podem servir para ilustrar de um modo vívido a honra que todos nós, eu e você, devemos ao nosso Pai Celeste. É testemunho. E Paulo então vai finalizar essa instrução às famílias com uma palavra aos pais. Ele falou aos filhos e agora ele vai falar aos pais. Os pais também têm a oportunidade de revelar a Cristo na maneira como eles educam aos seus filhos. Veja o capítulo 4 do verso 6. O verso 4 do capítulo 6, perdão. É uma instrução simples, mas rica em significado. Como nós já dissemos, o pater familias, na realidade romana, tinha direito de vida e morte sobre os seus filhos. Por isso, um pai, ele poderia castigar o seu filho até a morte, se assim lhe conviesse. E Paulo então ele vai tentar corrigir aqui esse rigor excessivo que pode levar os filhos à ira, ou na versão da carta aos Colossenses, à amargura. Realmente os pais eles podem usar de um rigor tal na educação dos filhos que o seu coração se torna pesado, que o seu coração se torna rancoroso, que o seu coração se enche de ira contra a família. Às vezes os pais erram por excesso de zelo, por um rigor excessivo. E não me entenda mal, por favor. Os pais têm o dever de disciplinar os filhos. Dever. O coração do homem, queridos, nasce naturalmente rebelde. O coração do homem é naturalmente rebelde. Quando os pais, eles não exercitam o seu comando, aquele pecado latente que está no coração de toda criança, ele acaba por frutificar em toda espécie de impiedade. Eu sou contra a educação liberal do nosso tempo, que defende que a criança deve ser deixada solta a formar os seus próprios valores a partir da sua própria experiência. Se a árvore é má, se a raiz da árvore é má e a nossa raiz, de todos nós, é uma raiz corrompida pelo pecado, que tipo de frutos ela vai dar se ela crescer solta? Entretanto, eu também estou com Martinho Lutero, que disse: poupe a vara e estrague a criança. Isso é verdade. Mas ao lado da vara mantenha uma maçã para dar a ela quando ela se sair bem. Ou seja, a disciplina deve ser firme, mas amorosa. Uma disciplina praticada sem ressentimento, sem amargura, sem ira, sob pena desses sentimentos, dessas atitudes invadirem o coração dos filhos. Diga uma coisa, não é assim que Deus age conosco. Não é a sua disciplina
um chamado à correção mais do que um castigo. É certo que por vezes eu e você experimentamos o peso da ira de Deus sobre os nossos pecados. É verdade isso. Às vezes os nossos olhos envelhecem. Entretanto, nós também não experimentamos a sua consolação, nós também não experimentamos o seu estímulo quando nós nos arrependemos. Nós não experimentamos o elogio gracioso de Deus quando nós fazemos aquilo que é bom. Deus trata assim conosco. Então, queridos pais, porque muitos de nós nos lembramos dos filhos tão somente quando eles fazem algo de errado. Onde é que está aquele abraço carinhoso em meio às dores do filho? Onde é que está aquela palavra de reconhecimento diante de uma nota alta? Diante de um trabalho bem feito? Onde é que está o estímulo quando a desesperança e o medo tomam lugar no coração deles? Pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Tenham coragem de confrontar os valores da sociedade moderna à luz das Escrituras. Invistam tempo de investigação com seus filhos diante da Bíblia aberta. Orem com seus filhos, orem por eles, para que o Senhor guarde os seus corações, para que o Senhor guarde as suas mentes das insinuações de Satanás. Busque ser para os seus filhos, amados pais, exemplos de discípulos de Cristo. Aproveitem a oportunidade de vê-los crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. No texto de hoje, o apóstolo Paulo nos convida a viver essa oportunidade que Deus nos dá de revelarmos a Cristo por meio da nossa vida em família. Resumindo, nós ficamos assim. Esposas, vamos lá, vamos fazer o seguinte: maridos, leiam essa primeira frase. Ok? Agora as esposas leem para os maridos. Maridos, amem suas esposas. Ok. Os filhos que ainda vivem com os pais podem ler isso? Agora os pais que vivem com seus filhos podem ler isso? Porque essa é uma bendita oportunidade. Porque agindo dessa maneira nós vamos revelar ao mundo que amamos o Senhor do mesmo modo que nós somos amados por Ele. Quando nós vivermos esta proposta que Paulo evidencia nesse texto, a igreja, que é uma igreja formada por famílias, ela vai ser conhecida como a comunidade do amor. Agora, para encerrar, algumas sugestões práticas para que eu e você evidenciemos isso nos nossos relacionamentos familiares. Cônjuges, vivam em fidelidade um ao outro. Vivam em fidelidade um ao outro. Não permitam que um terceiro venha ocupar o privilégio que Deus deu a vocês de serem um só corpo. Cristo e a igreja são verdadeiramente fiéis no seu relacionamento de amor, e eu e você também devemos sê-lo. Desfrutem da companhia um do outro, cônjuges, marido e mulher. Não vivam só da rotina do dia a dia, dos problemas, mas procurem se alegrar também mutuamente. Permitam-se, preste bem atenção nisso. Permitam-se ao prazer de um programa a dois longe dos filhos. Deixa o filho com a sogra, deixa o filho com a mãe e vão curtir um programa a dois. Quanto tempo você não leva sua esposa no cinema, marido? Bicho, eu estou ouvindo. Tem pneu furando aí? Aí a esposa falando, né? Satisfaçam, tapem os ouvidos, crianças, as necessidades sexuais uns dos outros, para que vocês não sejam tentados por Satanás. Estou falando a casados, obviamente.
É sempre bom. Nós vivemos em tempo que é sempre bom fazer a ressalva. Maridos e esposas satisfaçam as necessidades sexuais uns dos outros. Sejam unidos num propósito só. Olhem para a mesma direção. Olhem juntos para o prêmio da soberana vocação. Muitos casamentos têm sido destruídos por divergência de objetivo. Não é incompatibilidade de gênio, é divergência de objetivo. Tenham ambos a necessidade de edificarem um ao outro no temor do Senhor. Maridos, exerçam a autoridade que Deus lhes deu, com todo amor e consideração à sua esposa. Tenha a hombridade, seja homem de dizer sim e não quando necessário. Ah, mas ela vai ficar brava, ela vai brigar comigo, vai descer o rolo de macarrão, eu vou ter que dormir no sofá. Não importa, diga sim e não. Muitas famílias estão sofrendo por causa de maridos fracos. Maridos que não assumem o seu papel de pastores da sua casa. Que a sua esposa e filhos, maridos, possam encontrar em você cuidado e direção. Esposas, maridos, chacoalhem a esposa aí. Esposas, não é desonra ser uma auxiliadora idônea. Em nossos dias é preciso dizer que não é uma desonra ser mãe. Não é uma desonra ser dona de casa. Não é uma desonra ser amante do seu marido. Não há problema em que você tenha a sua carreira. Não há problema que você seja profissionalmente bem-sucedida. Desde que você tenha sempre em mente qual é a sua prioridade. Não tente fazer, e é uma pena dizer isso, não tente fazer como infelizmente muitas mulheres fazem nos nossos dias, comprando o lugar que Deus reservou ao seu marido com o fruto do seu trabalho. Filhos, seus pais não vão acertar sempre. Seus pais não são perfeitos. Seus pais são pecadores. Seus pais são limitados como você. Mas saiba de uma coisa, filhos. Saibam que eles já passaram por muitas experiências nessa vida. E saibam que eles amam vocês com amor puro, com amor incondicional. E isso, a experiência e esse amor, dota o conselho deles de um valor incalculável. Honre a sabedoria amorosa dos seus pais, filhos. Pais, dediquem tempo aos seus filhos. Dediquem tempo aos seus filhos. Não terceirizem a sua educação, nem para a escola e nem para a igreja. Tem muito pai aí que está falando para os filhos: eu vou te levar na escola dominical porque durante a semana eu não preciso ensinar mais nada para você. Da Bíblia, eu não preciso falar do Senhor. Responsabilidade é do professor, da tia Rosa que está ensinando, é do Guilherme, da Natália. Não terceirize a educação do seu filho. Sejam pacientes com eles. Sejam pacientes com seus filhos. Seus filhos ainda não têm a tarimba da vida. Lembre-se que na idade deles, vocês também cometiam erros. Muitos dos quais eles estão repetindo hoje. Eles estão só fazendo aquilo que você mesmo fazia. Lembre-se disso. E quando você se lembrar disso, toda a amargura diante do erro do filho vai se tornar um sorriso. É o sorriso da experiência forjada no fogo da vida. Que o Senhor Deus nos abençoe a viver a nossa vida familiar de uma maneira oportuna, glorificando o nome daquele que se entregou para fazer de nós povo seu. Que Deus assim nos abençoe. É cantado, e é realmente, para a família chamada igreja. Mas eu gostaria que hoje nós cantássemos esse cântico com os olhos de família. Que a gente possa abençoar o nosso irmão que está do lado, mas que possa abençoar, como está dizendo aqui, a nossa família em si. Então tenha esse olhar
quando nós estivermos cantando este cântico, Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo com cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido